Meninas, meninos, saudações! Vamos avançar com os nossos estudos agora com combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo e folhelho, o xisto, mais intensamente utilizado nos Estados Unidos na atualidade. Começando então com o carvão mineral e o seu processo geológico de formação. Lembrem-se, aqui nós estamos falando de combustível fóssil e não de biomassa renovável. Nós estamos falando de carvão mineral e não de carvão vegetal. O carvão vegetal é o carvão de churrasco. É o carvão que é obtido através da queima incompleta de madeira em fornos para eliminar a umidade e melhorar a capacidade de produção de energia do material. Aqui não, é o processo geológico de formação do carvão, portanto mineral, combustível fóssil não renovável. Combustível que começa a ser formado a partir da era paleozoica, em regiões frias pantanosas. E por que regiões frias pantanosas? O carvão mineral é resultado da decomposição incompleta de grande massa de matéria orgânica, árvores mortas e semidecompostas desde a era paleozoica. Agora, por que não haveria decomposição completa desta matéria orgânica morta? Dois fatores principais. Região fria, a decomposição ocorre mais lentamente em baixa temperatura, inibindo a ação de bactérias decompositoras. Além disso, regiões pantanosas, pântanos eutrofizados, que também pelo ambiente sem oxigênio inibe a decomposição da matéria orgânica, formando então aquilo que nós vamos chamar de turfa. Turfa já é um primeiro tipo de carvão de baixíssima qualidade e também é um solo negro, um solo rico em matéria orgânica semidecomposta. Agora, esta turfa vai ser coberta por camadas de sedimentos, devido ao processo geológico de sedimentação da região. Essa turfa, então, vai ficar submetida à temperatura, à pressão que são mais elevadas, e isto elimina da turfa umidade e impurezas, melhorando o teor de carbono, transformando a velha turfa no que a gente vai chamar de lignito, com maior teor de carbono. Conforme vai passando o tempo e a pressão dos sedimentos a maior temperatura, aumenta ainda mais a pureza em carbono do material, em hulha e finalmente antracito, o carvão mais rico em carbono. Este carvão antracito é que é utilizado, por exemplo, na indústria siderúrgica, mas nem mesmo ele diretamente é utilizado na produção do aço. Esse carvão passa por um processo industrial de purificação, de coqueificação, para se transformar então em carvão coque. Mesmo carvão antracito, ele ainda tem alguma umidade, mesmo carvão antracito tem impurezas para a produção do aço, como é o caso do enxofre. Através de um processo industrial de elevação de temperatura em ambientes sem oxigênio, para não haver fogo, com essa elevação de temperatura é possível eliminar a água e esses restantes de impurezas, criando então o coque siderúrgico que vai ser utilizado para a produção de aço. A apostila traz para a gente esta ideia da pureza do carvão através dessa tabelinha. Turfa, lignito, a apostila chama de carvão, eu acho que é mais adequado chamar de hulha, e finalmente antracito. Vejam então que a gente tem uma quantidade de umidade menor. A apostila diz 0, mas pode ainda existir umidade no antracito. E o carbono, temos uma quantidade maior de carbono, um teor maior de carbono no antracito comparativamente às outras categorias. E é claro, um poder de produção de energia, um poder calorífico maior no carvão antracito, que pode ser então coqueificável para a produção do aço, que é então a primeira aplicação que eu destaquei aqui para vocês, aplicações atuais. Se nós estivéssemos falando em primeira revolução industrial, se nós estivéssemos dando aula no século XIX, tudo utilizava carvão mineral, porque nós estávamos no paradigma da primeira revolução industrial da máquina a vapor. A partir da segunda revolução industrial e até a atualidade, na terceira ou quarta revoluções industriais, o uso de carvão se tornou mais restrito a siderurgia. Não tem substituto para a produção do aço, é necessário então uma liga de carbono e ferro e, portanto, há necessidade de carvão na produção do aço. Aquecimento industrial, além de uso industrial petroquímico. E no aquecimento industrial nós encontramos, por exemplo, indústrias cimenteiras, indústrias produtoras de porcelanas, de pisos, então indústrias que demandam aquecimento. Mas tem uma indústria específica que demanda aquecimento de uma maneira peculiar, que são as usinas
termoelétricas. E, na verdade, nós temos esses dois, eu diria, principais usos do carvão ainda hoje, que é a siderurgia, que é a produção de energia elétrica nas termoelétricas e, numa posição um pouco menos privilegiada, o uso petroquímico do carvão na indústria química, portanto, tá certo? Isto o uso atual, não é? Então, o uso no cenário industrial contemporâneo. Mas e no Brasil? O Brasil tem jazidas de carvão, principalmente na região sul, e daí a gente tem a concentração, dadas essas jazidas de carvão no sul do Brasil, das principais, as maiores termoelétricas brasileiras. Uma das maiores usinas térmicas do Brasil, considerando convencional ou nuclear, está no Rio Grande do Sul, a usina de Candiota, com mais de 1,4 gigawatt de produção, de capacidade de produção de energia, e abastecida com o carvão obtido nesta região. Mas é um carvão problemático para uso econômico, porque é um carvão de baixa qualidade. É um carvão em veios descontínuos e em grande profundidade. Escavações muito profundas para encontrar um veio fino de carvão e o carvão ainda misturado a grande quantidade de impurezas, um carvão, diga-se de passagem, que é difícil de ser coqueificável. E desse carvão, então, tem a destinação principalmente para as usinas térmicas da própria região sul e não outras aplicações como nós vimos aqui, aplicações industriais no cenário contemporâneo. Tudo bem? Avançando agora para o petróleo e gás natural. O petróleo é um hidrocarboneto, tem um processo de produção a partir da semidecomposição de matéria orgânica, como nós vimos para o carvão mineral, mas com algumas diferenças. O carvão mineral tem origem continental, e já o petróleo e o gás não têm origem marinha. O carvão mineral tem origem a partir da era paleozoica, já o petróleo não tem origem a partir, mais recentemente, da era mesozoica. Então, matéria orgânica marinha, morta e semidecomposta, plâncton, vai se depositar no fundo de áreas oceânicas profundas ou mares rasos sem oxigenação nas suas partes baixas. E sem oxigenação por quê? Lembrem-se da formação do carvão mineral. Se a matéria orgânica sofrer decomposição completa, não vira carvão mineral. Se sofrer decomposição completa, também não vira petróleo. E um ambiente de mares profundos ou mares rasos, desprovidos de oxigênio nessas partes mais baixas, inibe a decomposição da matéria orgânica, formando um leito oceano escuro, um leito oceânico que a gente vai denominar de sapropel. Sapropel é uma palavra grega que é traduzível por lama podre, né? Então, matéria orgânica semidecomposta no leito oceânico. Assim como nós vimos para o carvão mineral, esse sapropel passa por um processo de sedimentação. Então, provavelmente, nós temos cadeias montanhosas elevadas, geologicamente sendo formadas às cercanias e despejando nessas antigas áreas de mares ou oceanos grandes quantidades de sedimentos, fazendo com que o sapropel soterrado agora possa sofrer transformações químicas, virando o nosso petróleo da atualidade, tudo bem? Lembrem-se que o carvão é sólido, então, grosso modo, no local onde ele se forma é onde ele vai permanecer, fora lentos movimentos geológicos. O petróleo é líquido, então ele tem fluidez por camadas do interior da Terra. Consequentemente, ele não vai se manter aonde necessariamente ele se formou. O petróleo acaba sendo guardado, digamos assim, né, num tipo de rocha que a indústria do petróleo chama de rocha reservatório. É lá que ele vai ficar, vamos dizer, ele vai ficar alojado. É uma rocha bastante porosa, uma rocha sedimentar suficientemente porosa, tendo seus poros preenchidos por petróleo, pelo hidrocarboneto. É aí que ele vai ficar alojado e pode ser explorado na atualidade, tudo bem? Lembrando que o petróleo é de origem marinha, mas ele pode ser encontrado hoje em áreas oceânicas ou em áreas continentais. Petróleo onshore em áreas continentais, petróleo offshore em áreas oceânicas. Isso porque, ao longo do tempo geológico, existem processos de transgressão e regressão marinha. Esses processos, então, fazem com que, ora, áreas sejam continentais, ora, áreas sejam oceânicas. Então, ele se forma a partir do oceano, mas a área onde ele se formou e ele vem a ser alojado da rocha reservatório,
é uma área que pode se tornar área oceânica ou área continental com o passar do tempo geológico. Lembrando que o petróleo, no seu processo de formação, e como é mostrado nesse nosso esqueminha, forma concomitantemente gás natural. Cuidado, né? Tem a palavra natural que frequentemente remete a erro. Gás natural como sendo algo ecológico, renovável, né? Oriundo da biomassa. Não. O gás natural é um hidrocarboneto, o gás natural é encontrado associado ao petróleo, é um combustível fóssil, né, e portanto não renovável, tá certo? Aquele combustível, aquele gás da biomassa é o gás metano, tá certo? E não o gás natural, que é um hidrocarboneto associado ao petróleo, tudo bem? O petróleo, segundo o nosso gráfico aqui, passa a ser mais intensamente utilizado a partir da segunda revolução industrial. Vejam, nós temos a evolução dos preços do petróleo desde a segunda metade do século XIX até o final do século XX. Então, um longo período de uso do petróleo. A gente vai ter uma utilização de fato mais intensa do petróleo a partir do final do século XIX, virada para o século XX, com a difusão das tecnologias ligadas na segunda revolução industrial, o motor de combustão interna e o motor elétrico. Lembrem-se que os dois utilizam indiretamente o petróleo. Indiretamente. O motor de combustão interna não usa diretamente petróleo. O petróleo tem que ser refinado, por exemplo, em óleo diesel e, portanto, uma fonte de energia secundária. O motor elétrico usa eletricidade, que é energia secundária, que pode ser obtida através de usinas termoelétricas que consomem combustíveis líquidos derivados de petróleo. Então, de uma forma ou de outra, motor elétrico, motor de combustão interna, são motores que usam energias secundárias e que podem estar, no caso do motor de combustão interna, necessariamente está ligado aos combustíveis fósseis, tudo bem? E daí, com essas tecnologias de ampla utilização até a atualidade, motor elétrico, motor de combustão interna, nós temos o maior consumo de petróleo. Entretanto, ao longo do tempo, nós não temos maior oscilação do preço do petróleo até a década de 1960. Vejam, nós temos aqui os preços reais e os preços nominais. O que é o preço nominal? É o valor do barril do petróleo que era comercializado naquele momento, a quantidade de dólares que estava sendo pago naquele momento, em 1901, né, em 1911, pelo petróleo, tá certo? Mas desde 1901 até a atualidade, até 2015, nós temos inflação do petróleo. E se nós corrigíssemos o preço do petróleo que era pago em 1901 pela inflação do dólar até 2015? Se nós considerássemos o dólar de 2015, que é mais desvalorizado do que o dólar de 1901, então nós teríamos um preço bem maior para o barril do petróleo naquele momento. Então, na nossa linha laranja, nós encontramos o preço balizado pelo valor do dólar de 2015. E na linhazinha escura nós encontramos o valor nominal, o valor que era pago efetivamente naquele momento. Para nós nos concentrarmos mais facilmente aqui, entendermos mais facilmente, vamos nos concentrar no valor nominal, que era realmente muito baixo e estável ao longo do século XX e até a década de 1960. Há, portanto, a segunda revolução industrial, há maior consumo de petróleo, mas não há maior oscilação do preço do petróleo no mercado internacional. E por que isto? A apostila traz para a gente esse mapa que mostra os principais produtores mundiais de petróleo. Deste mapa eu destacaria esta região, onde nós encontramos alguns dos principais exportadores mundiais de petróleo, que a partir dos anos 1960, a partir de 1960, criam a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Atenção, a OPEP não está apenas no norte da África e no Oriente Médio. A OPEP não é formada apenas por países árabes ou muçulmanos. Por exemplo, Angola é membro da OPEP, a Venezuela é membro da OPEP, tá certo? Mas os principais, os mais importantes países da OPEP estão no norte da África e no Oriente Médio, com destaque para a Arábia Saudita. E a partir da criação da OPEP, esses países vão buscar a valorização do seu produto de exportação no mercado mundial. E, portanto, a OPEP vai acabar sendo a protagonista das crises do petróleo de 1973 e 1979.
períodos nos quais nós temos forte subida do preço do petróleo, que coloca o petróleo em novos patamares estruturais de preço no cenário mundial. A primeira crise de 1973, marcada a partir da Guerra do Yom Kippur, a última guerra entre países árabes e Israel. E a segunda crise do petróleo, com os maiores preços até então, marcada pela Revolução Islâmica no Irã em 1979, e no ano seguinte, 1980, o início da guerra entre o Irã e o Iraque. Crises do petróleo que se caracterizam como períodos de forte aumento de preços por instabilidade nas áreas produtoras, que coloca o preço, dada a menor oferta do produto, em patamares estruturais mais elevados. Com o aumento do preço do petróleo, com a volatilidade do preço do petróleo, alguns países importadores do produto buscaram então, a partir dos anos 70, diversificação da matriz energética, introduzindo uma falsa polêmica que se arrasta até a atualidade. Teria então, a partir das crises do petróleo, sido atingido o chamado pico do petróleo. O que é o pico do petróleo? É o limite de consumo mundial de petróleo, momento a partir do qual há uma diversificação da matriz energética a outras fontes primárias que passam a ser mais utilizadas. A resposta é não. Até 2020, até a crise Covid-19, o consumo mundial de petróleo vinha crescendo, mas é claro, num ritmo muito mais lento do que o ritmo de crescimento do pós-guerra, de até as crises do petróleo. Da década de 1950 a 1970, o consumo mundial de petróleo cresceu mais de 500%, enquanto o petróleo vinha com esses preços baixos. Com o aumento do preço do petróleo, nós não atingimos o pico. O consumo de petróleo continua subindo, mas em um ritmo mais lento, tendo em vista a diversificação da matriz energética. E cuidado também, não é um processo unifatorial, é um processo multifatorial. Então não é apenas por causa das crises do petróleo que há a diversificação da matriz energética. Há, por exemplo, o vetor ambiental, o petróleo é um combustível fóssil, ligado à emissão de gases de efeito estufa, de aquecimento global antropogênico, e uma pressão ambientalista mundial com vistas à diminuição do consumo desses combustíveis. Então é um processo multifatorial, mas ligado também, entre outros, à questão dos aumentos do preço do petróleo. Nesta lógica de aumento de preço do petróleo é que a gente encontra o xisto, o fraturamento hidráulico, que é muito forte no território americano, colocando os Estados Unidos como o maior produtor mundial de petróleo, incluindo o óleo de xisto. E como é obtido este óleo de xisto? Trata-se do folhelho, é uma rocha argilosa que contém no seu interior o hidrocarboneto. E como retirar o combustível, o combustível desta rocha? Por fraturamento hidráulico. É feita uma perfuração até a camada de xisto. Essa perfuração inicialmente é vertical e agora essa perfuração se torna horizontal em meio ao veio de xisto. Agora o encanamento é colocado nesta perfuração com furinhos e água e, na verdade, uma solução aquosa é injetada com alta pressão e pelos furinhos ela vai quebrar a rocha de xisto. Como é uma solução aquosa, então o gás de xisto vai ficar contido nesta solução aquosa e vai ser encaminhado para a superfície, onde ele pode ser separado e utilizado como combustível. É um processo que envolve alguns problemas econômicos. O poço de xisto é muito mais barato de ser perfurado do que um poço de petróleo. Mas um poço de petróleo tem vida útil de 30 a 40 anos. O poço de xisto tem uma vida útil de no máximo 2 anos. E, portanto, para viabilizar o retorno do investimento, é necessário a perfuração de uma quantidade muito grande de poços de xisto, o que tende a tornar a indústria de xisto menos viável do ponto de vista econômico, pelo volume de investimento necessário na perfuração de novos poços de xisto. Além disso, há um outro problema ambiental e de saúde pública. Porque, vejam vocês, será que todo o gás de xisto vai de forma comportada entrar na solução aquosa para ser colhido aqui na superfície?
Não. Dado o fraturamento, uma parte desse gás acaba se infiltrando pelas camadas interiores do solo e pode contaminar o lençol d'água subterrâneo, pode contaminar as nascentes, os olhos d'água, contaminando, portanto, a fauna e a flora na superfície, não apenas. E se o ser humano na superfície beber desta água contaminada de xisto, se banhar, ter um uso doméstico desta água contaminada de xisto, há problemas de saúde pública que foram largamente cobertos através do documentário Gasland, que, se eu não me engano, venceu o Oscar de melhor documentário, havendo então problemas de saúde pública, havendo problemas ambientais ligados à indústria do xisto. Tudo bem? Era isso que eu queria passar para vocês hoje de combustíveis fósseis. Se alguém tiver algum problema, alguma dúvida, por favor, me acessa nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte!